Bom dia pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com a vinda da família real portuguesa para o Brasil em 1808 e isso dá um pouco também do período joanino, mas a parte do período joanino eu vou dividir em duas partes. Aqui eu vou falar mais da questão política e econômica que vai acontecer durante a presença da família real portuguesa aqui no Brasil. E na próxima aula nossa, desse conteúdo, na continuação desse conteúdo para o segundo ano, é que eu vou falar da questão cultural, das mudanças que a família real portuguesa fez no Brasil nesse período que a gente chama de período joanino, no caso. Bom, antes de qualquer coisa, história, a gente tem que entender o contexto do que estava acontecendo para que em 1808, no finalzinho de 1807, a família real portuguesa embarcasse em navios e viesse para o Brasil. A grande questão para a gente analisar é o Napoleão. Napoleão chega ao poder na França, no final aí, a palavra final aqui é um tanto quanto discutida, mas seria ali o último instante da Revolução Francesa, mas a chegada de Napoleão ela vai trazer uma expansão do processo revolucionário por toda a Europa. Napoleão era um exímio militar, ele era um general que literalmente conseguia ganhar muitas batalhas e ele vai expandir a causa da revolucionária por toda a Europa. Napoleão não vai poupar esforços, ele vai literalmente atacar os países e o ponto principal aqui para a gente começar a entender tudo que vai estar em jogo nessa viagem da família real. O Napoleão está destituindo, ele está tirando dos poderes, do poder os reis absolutistas e está colocando parentes no poder. O Napoleão tinha uma ideia de criar uma nova família real, colocar os Bonapartes como sendo mais uma das famílias reais europeias. Mas bom, o Napoleão ele tinha um grande problema, que era a sua questão naval. Ele não tinha muitas forças navais para conseguir ganhar da Inglaterra. A Inglaterra sempre foi uma pedra no sapato do Napoleão. E isso vai fazer com que o Napoleão busque novas soluções para vencer, para duelar, para brigar com esse inimigo. Em 1806, ele vai decretar o chamado bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? Ele vai impedir, ele vai impor que os portos europeus continentais não recebessem mais navios ingleses. A Europa continental, só lembrando, se alguém aí tiver perdidão nas aulas de geografia, a Inglaterra é uma ilha, ou seja, ela não faz parte desse continente. O bloqueio continental também ele está pensando nos domínios extra-europeus dos países. Então, por exemplo, na hora que a gente analisa o bloqueio continental, o Napoleão está impondo não só que Portugal não receba navios ingleses, mas também está impondo que o Brasil e todas as outras colônias portuguesas não recebessem navios ingleses. Agora, ele faz uma imposição, teoricamente os países não são obrigados a aceitar. Supondo que um país faça uma imposição ao Brasil agora, o Brasil é soberano o suficiente para decidir do jeito que vai lidar com essa situação. Mas o Napoleão ele tem uma ameaça muito clara, que são seus exércitos. Napoleão, como eu disse, tem capacidade literal de invadir e dominar militarmente qualquer um dos países europeus. Os freios para ele, principalmente aqui, a gente está em 1806, são muito limitados. Napoleão está disposto a qualquer coisa para impor o que ele achava correto. Agora, vamos pensar em Portugal. Portugal era um país bastante atrasado economicamente. O que é uma coisa até meio curiosa, porque a gente, antes de estudar a vida da família real, geralmente a gente estuda a mineração aqui no Brasil colônia. E aí a gente está falando de grandes quantidades de ouro que foram retiradas aqui de Minas Gerais e enviadas para Portugal. E aí fica uma questão, como que um país que acabou de ter quase um século de exploração aurífera pode estar fraco economicamente? É porque Portugal fez gastos bastante curiosos. Ele fez gastos bastante construindo igrejas, construindo museu, construindo palácio, e literalmente fez poucos avanços no sentido econômico. Portugal não fez uma grande medida para mudar a situação de atraso econômico. A gente ainda vai estar falando de um país que é basicamente agrário, assim, pouquíssimas manufaturas até, enquanto a Inglaterra já está fazendo a sua revolução industrial. Um símbolo disso é o Tratado de Methuen, lá em 1703, aonde Portugal permite que a Inglaterra pudesse vender todos os produtos têxteis, quase sem nenhuma limitação, e em troca a Inglaterra comprava vinhos portugueses. É fácil a gente imaginar que um país precisa muito mais de produtos têxteis, roupa, do que o outro país precisa de vinho. Então, um Tratado de Methuen, por exemplo, ele vai deixar sempre muito claro que Portugal estava endividado.
Quando o dinheiro do ouro chega, Portugal continua endividado. Aí você tem, por exemplo, o terremoto que vai ter em Lisboa, e aí você tem o Marquês de Pombal reconstruindo a capital, né? Se tinha uma discussão até se mudaria a capital de Portugal para Coimbra, ou se você iria reconstruir Lisboa, Lisboa reconstruída a custo muito alto. O ouro brasileiro, né, o ouro aqui de Minas Gerais, foi literalmente usado para reconstruir Lisboa. E Portugal ficou muito atrasado. Tudo bem? Só que aí, quando a gente chega já no final do século XVIII, a gente vai ter no poder em Portugal a Rainha Maria I. Rainha Maria I não vai acabar bem o século XVIII, ela perde o marido dela e pouco tempo depois ela vai perder o filho dela mais velho, Dom José, que estava inclusive sendo preparado para ser rei. No seu lugar, o futuro rei, né, o herdeiro do trono, vai ser o segundo filho, né, de Pedro III e Maria, que vai ser o Dom João, que daqui a pouco a gente vai conhecer ele mais como Dom João VI. Nesse instante o Dom João é só Dom João mesmo, porque ele não é rei ainda, ele é príncipe regente. Isso porque a Maria, depois da morte da esposa do filho, ela não vai ficar muito bem, ela não vai conseguir mais comandar Portugal. Tanto que ela é conhecida muito como Maria a Louca, né? Maria I a Louca. E isso já deixa bem claro que essa mulher não estava sendo mais respeitada. Desde 1792, o poder, né, a caneta, né, para assinar os papéis, estava na mão do Dom João, né, que ele então vai estar exercendo esse cargo aí de príncipe regente. E como que o Dom João vai lidar com essa imposição do Napoleão no bloqueio continental? O Dom João, aliás, muita gente acha o Dom João meio trapalhão, assim, aí dá uma impressão de ser muito vacilante, ele demora para tomar decisões, mas ao mesmo tempo a gente tem que analisar se isso não é meio que uma esperteza do Dom João. Porque ele vai até o último instante, ele vai tentando negociar até o último instante com a França para tentar evitar com que esse ataque fosse feito. E ao mesmo tempo, sabendo que o reino dele era extremamente dependente da economia inglesa, ele está tentando manter os laços econômicos com a Inglaterra e tentando evitar as tropas napoleônicas. E até dá certo, assim, se o bloqueio continental era de 1806, a gente só vai ver uma imposição mais clara de Napoleão contra Portugal lá para o meados do ano de 1807. É julho, agosto, que o Napoleão literalmente fala, olha, ou vocês cortam laços com a Inglaterra agora, ou as nossas tropas irão invadir Portugal. E nesse instante o Dom João VI vai ter que começar a tomar uma ação mais clara. Até porque outros países que tinham tentado quebrar o bloqueio continental já tinham sofrido ou com as tropas napoleônicas ou foram invadidos, entre aspas, em muitas aspas, preventivamente pela própria Inglaterra. A Dinamarca, por exemplo, tenta romper o bloqueio continental, a Inglaterra vai, invade Copenhague e fica sob seu domínio, no final das contas. E Lisboa, né, Portugal, vai começar a sofrer esse mesmo tipo de ameaça. E o Dom João ele vai levar até o limite esse tipo de acordo. Você tem navios ingleses, uma parte da marinha inglesa já vindo para literalmente proteger, né, de novo, aí muitas aspas, né, ou seja, dominar Lisboa, enquanto o Dom João ainda está negociando. O diário do capitão dessa frota inglesa fala até que assim, quando a gente chegou em Portugal, foram trocados 21 salvas de tiros, mostrando que a gente estava em paz, mas no dia anterior a gente já estava se preparando para a batalha, porque assim, a ideia era de que seria necessária uma conquista. E é tão em cima da hora esses acordos que o Dom João VI está fazendo, que o acordo aí para a viagem ela vai acabar sendo culminado no dia 29 de novembro, né? A gente já vai falar da viagem daqui a pouco, e no dia seguinte as tropas napoleônicas estavam invadindo Lisboa. Conta-se até de que o general Janot, que comandava as tropas napoleônicas nessa invasão a Portugal, chegou a ver as velas, né? Chegou a ver os navios ainda no horizonte quando ele chegou ao porto de Lisboa. Mas qual que foi esse acordo aí que o Dom João VI costurou com a Inglaterra? O acordo basicamente era que ele ia vir para o Brasil. Existiam planos, até mais antigos, dentro do reino português, dessa ideia, dessa mudança para o Brasil, para como a coroa está no Rio de Janeiro. E aí a gente sempre é bom lembrar que a gente está falando de Portugal, que é um país pequeno, é um país que está ali limitado pela Espanha e pelo Oceano Atlântico, e não tem muitas atividades econômicas ali dentro do país. Assim, é um país que, cara, se a gente for analisar até nos dias atuais, a economia portuguesa ela vai ser comparada com alguns estados brasileiros, né? Se você pensar no nosso federalismo.
Mas aí que está a grande questão. Nesse instante, no início do século XIX, o principal centro comercial do Império Português era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, você tinha todo o tráfico negreiro que gerava riquezas, você tinha todo o deslocamento do ouro de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, você teve um reaquecimento da produção agrícola no finalzinho do século XVIII, início do XIX, que também estava centrado ali no Rio de Janeiro, e fazia todo sentido o império ser controlado a partir do seu grande centro econômico. Ao mesmo tempo, as famílias reais, a família real portuguesa, os Bragança, eles não vinham porque eles eram portugueses, eles estavam em Lisboa, você tinha toda aquela ideia da legitimidade desse império. Mas um plano existia. E aqui, a ideia do acordo que o Dom João VI vai costurar com a Inglaterra vem a partir desse plano. A Inglaterra basicamente vai falar, vai para o Rio de Janeiro, mantém o seu poder ativo, né, mantém a sua capacidade de governar o seu império a partir da colônia. E é isso que o Dom João VI vai decidir para o seu governo. Né? Assim, lembrando, a mãe dele ainda é rainha, mas é ele que assina o acordo. São mais de 10 mil pessoas que vão embarcar nessa viagem. Tá? A gente geralmente pensa que é uma viagemzinha pequena, a família real veio para o Brasil. Não, ele vai trazer toda a estrutura de poder, funcionários públicos, ele vai trazer alguns artesãos que seriam necessários para o seu trabalho, literal, para o trabalho, né, governamental. Ele vai trazer livros, ele vai trazer documentos de Estado, ele vai trazer tudo aquilo que ele achava necessário para continuar mantendo o seu controle, o seu poder dentro de todo o Império Lusitano. A viagem, como eu disse para vocês, ela vai começar no dia 29 de novembro de 1807 e ela só vai acabar no dia 22 de janeiro de 1808, né? Uma virada do ano aí, ele passou em alto mar. No dia 22 de janeiro, ele vai chegar em Salvador. Parte dos navios vão continuar em direção ao Rio de Janeiro, aonde eles vão preparar a chegada do futuro, né, o príncipe regente e a sua família. E em Salvador, ele vai ficar, o Dom João VI e a família real vão ficar por quase um mês. Aliás, um mês e pouquinho, eles vão ficar até dia 26 de fevereiro, quando depois eles embarcam para o Rio de Janeiro, aonde só vão chegar no dia 8 de março. Mas aqui eu vou focar de novo na estadia dele ainda em Salvador. Em Salvador, no dia 28 de janeiro, a gente vai ver a primeira grande lei sendo escrita pelo Dom João VI em território brasileiro. Ele vai criar a Carta Régia. A Carta Régia ela é muito conhecida pelo seu ponto principal, que era a abertura dos portos às nações amigas. Você tinha até uma questão ali, né, de que como Portugal tinha sido conquistado, os produtos brasileiros, né, estavam aqui parados no porto e você tinha uma necessidade de enviar esses produtos. Né, até então os navios que saíam do Brasil só podiam parar na cidade de Porto, que agora estava sob domínio francês. Por isso os navios, teoricamente, não estavam saindo. Mas o ponto aqui é, a abertura dos portos, antes de ser uma coisa que, estou pensando nos produtos brasileiros, é uma coisa que dá uma impressão muito grande de uma, vamos dizer assim, de uma reparação pelo custo que a Inglaterra teve com toda essa viagem. Por quê? Ao abrir portos às nações amigas, basicamente o exclusivo colonial, né, o domínio, o monopólio comercial que Portugal tinha sobre o Brasil, deixou de existir. Aliás, a gente tem que analisar que a gente está em 1808, em 1822 a gente vai falar da independência. E o primeiro grande marco da independência do Brasil vai ser a abertura dos portos. A partir de agora, a gente não está diretamente ligado a Portugal. A gente está ligado a Portugal politicamente, mas economicamente não. Se antes todos os nossos produtos saíam e iam para Portugal e para depois ser espalhados pelo mundo, agora o navio inglês, o navio de uma nação amiga de Portugal, pode vir direto para o Brasil, vender seus produtos, comprar os produtos produzidos no Brasil e levar para o seu próprio país. Por nações amigas, entende que a França não estava podendo participar desse processo. Né? E quem vai sair, no final das contas, beneficiado vai ser a Inglaterra. O único país que estava literalmente apto a comercializar com o Brasil, a comprar, não só comprar produtos brasileiros, mas principalmente a vender produtos, já agora no caso a Inglaterra, industrializados para o Brasil, era a Inglaterra. O restante da Europa, onde a gente está falando aqui do grande centro econômico, os Estados Unidos também está vindo de uma guerra, né, mas a Europa estava lidando ainda com Napoleão em 1808. Então você não tinha outro país apto para isso. E desde a abertura dos portos, a gente vai ver os produtos ingleses literalmente inundando o mercado brasileiro.
o que é até bem interessante, porque a gente vê algumas oportunidades que literalmente foram perdidas, né, pensando em retrospecto pela história do Brasil. Por exemplo, ainda no governo, ainda quando a Maria I estava com o poder dentro do Império Lusitano, ela fez o chamado Alvará de 1785, que proibia as manufaturas no Brasil. Basicamente, o Brasil não podia ter nada além de produção de roupas, né, de produtos têxteis de algodão mais cru, que era para fazer roupa para escravo. Basicamente, era uma roupa de baixa qualidade, isso ainda podia fazer no Brasil. Qualquer outra produção era literalmente proibida a partir de 1785. Ainda em 1808, o Dom João VI acaba com esse alvará. Ele permite que manufaturas surjam, apareçam, né, sejam criadas no Brasil. Então, assim, você podia pensar que vai ter um surto industrial, vai ter um surto, né, de manufaturas no Brasil. O que não tem, porque os produtos ingleses estão chegando. E eles são de melhor qualidade, eles são mais baratos, e literalmente você não tem espaço para você industrializar, para surgir uma indústria no Brasil e você começar a pensar num avanço, né, econômico do nosso território, que, né, ainda não era um país, mas do nosso território. Tudo bem? Bom, outras medidas importantes aí, né, dentro dessa parte da política econômica. A Carta Régia, apesar de abrir os portos, ela impunha um imposto para os ingleses. Na verdade, para todos os produtos que fossem comercializados, de 24%. Então, cada produto que chegasse no Brasil ou saísse, deveria pagar 24% de imposto. Depois de um tempo, os comerciantes portugueses que viviam aqui no Brasil, eles vão começar a pedir que esse imposto fosse baixado para os portugueses, afinal eles eram portugueses, né? Eles eram do próprio Império. E o Dom João VI vai baixar isso, ainda em 1809, para 16%. Então os produtos portugueses pagavam 16% de imposto, já os outros países 24%. Agora, a Inglaterra não gostou nada disso. E a Inglaterra vai pressionar o Dom João VI a assinar acordos que favorecessem a Inglaterra. Em 1810, 2 acordos vão ser assinados: o Tratado de Aliança e Amizade e o Tratado de Comércio e Navegação. Quais são os pontos principais desses acordos? Basicamente, o imposto dos produtos ingleses vai passar a 15%, ou seja, 1% a menos do que um produto português. O Dom João VI, para a gente analisar quanto que essa pressão e quanto que esse poder que a Inglaterra tinha sobre esse império português era muito grande. O Dom João VI assina uma lei dizendo que comprar produtos do seu próprio império pagaria 16% e comprar produtos da Inglaterra pagaria 15% de imposto. Né, para deixar bem claro aqui como que a Inglaterra saiu ganhando com essas medidas. Mas lembra, para o Brasil, se a gente for pensar na população que vivia no Brasil, né, que aqui a gente está pensando na população ainda era escrava, né, o brasileiro livre, né, principalmente aqui a gente vai falar das elites, estão ganhando um certo espaço. Você tem produtos ingleses, você tem toda uma dinâmica completamente diferente da que existia até então. Se antes o Brasil era só uma colônia que exportava suas riquezas para Portugal, né, porque era obrigado, a gente está falando do pacto colonial, agora não. Agora chega produtos diferentes e o ponto principal, mais barato. Literalmente os produtos ingleses estão chegando mais barato. Não desenvolveu o país? Não desenvolveu o país. Mas a dinâmica política e econômica da colônia, da antiga colônia, agora, né, sede basicamente do Império, é completamente diferente depois da chegada de Dom João VI. Bom, como eu disse para vocês, na próxima aula eu vou falar do período joanino, das mudanças que ele vai trazer. Mas tem uma questão política aqui bastante importante, principalmente a gente entender o período da independência, que é o ano de 1815. Em 1815, Napoleão é derrotado lá na Europa. E vai surgir o Congresso de Viena, que vai falar de trazer novamente as famílias reais para o poder. As famílias reais vão ser absolutistas, né? A gente está falando aqui. O Congresso de Viena ele tem muito uma perspectiva de tentar acabar com tudo que existiu, que tudo que foi criado durante a Revolução Francesa e que o Napoleão expandiu por toda a Europa. E o Congresso de Viena, dentro dessa ideia de restaurar o poder dos reis absolutistas, ele vai ter uma questão em relação a Portugal. Portugal não é comandado pelo rei absolutista de Portugal, o Dom João VI. Aliás, aqui ainda é príncipe, aqui já é rei de Portugal, porque a mãe dele havia morrido, mas ele só vai ser coroado no ano seguinte, 1816. O que acontece aqui?
Teoricamente, o Dom João VI deveria voltar a Lisboa para fazer parte do Congresso de Viena, para restaurar o seu reino. No entanto, o Dom João VI entende que essa volta, esse retorno a Portugal, poderia causar um sério problema aqui no Brasil. Por quê? Quando a Espanha foi dominada pelo Napoleão, basicamente todas as colônias espanholas fizeram seu processo de independência. O Brasil continuava unido, né? O Dom João VI, aliás, era muito hábil, ele dava títulos para as elites coloniais, para literalmente as elites coloniais ficarem ligadas a ele dava títulos no sentido até de riquezas, né, terras, e as elites coloniais ficaram ligadas. Isso, aliás, explica muito de por que o Brasil conseguiu ter uma unidade colonial e o restante da América não, né? A América Espanhola foi dividida em uma série de países, apesar de antes serem só 4 vice-reinos espanhóis. Agora, a América em toda estava empolvorosa. Você vai ter lá a luta das elites locais, né, que a gente chama de crioulos, contra os chapetones, né, que eram as elites espanholas. O Brasil não. E qual que é a questão aqui de Dom João VI? Olha, eu preciso voltar para fazer parte do Congresso de Viena, para legitimar novamente o meu poder, mas ao mesmo tempo, se eu sair do Brasil, pode ser que eu perca o Brasil. Pode ser que o Brasil entre num processo de dependência e saia do meu império. Então qual que é a grande sacada de Dom João VI? Ele resolve elevar o status político do Brasil. O Brasil vai deixar de ser apenas uma colônia e vai passar a ser o Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, a gente agora, se antes a gente estava abaixo no posicionamento político de Portugal, Portugal era metrópole, a gente era colônia, a partir de agora a gente vai estar no mesmo nível. Literalmente, a sede do Império Português, agora a gente pode falar de um Império Luso-Brasileiro, vai ser o Rio de Janeiro. O rei está dizendo que, olha, eu mando do meu império aonde eu estiver. No caso aqui eu estou no Rio de Janeiro, a sede do meu império é o Rio de Janeiro e não mais Lisboa. E dessa forma, ele consegue legitimar que os Braganças continuam no poder do Império Português, mesmo não estando em Lisboa. Tudo bem? Esse aqui também é um ponto que é importante para a gente pensar a independência, né? Como eu falei lá no início dessa parte. Porque agora o Brasil é a sede do Império. Tudo isso vai se somar, tá, gente? Daqui a pouco, a gente está aqui falando de 1815, são 7 anos antes da independência. Tudo isso vai se somando ao ponto de, em 1822, você ter a própria elite antiga colonial, né, a elite brasileira, pedindo, exigindo a independência do Brasil. E o Dom Pedro, que inclusive é filho do Dom João VI, tá? Quem aí tiver perdidão aí nas aulas de história, né, geralmente lá, desde o pré, a gente ouve falar disso, mas o Dom Pedro, que inclusive é filho do Dom João VI, que vai gritar lá o independência ou morte e fazer a nossa independência. Tranquilo? Como eu disse para vocês, depois eu vou continuar essa parte aqui do período joanino, falando das mudanças que ele fez no Rio de Janeiro. Ele vai criar dois conflitos militares, né? Ele vai invadir a Cisplatina e a Guiana Francesa, e também a gente vai falar muito aqui da missão artística francesa e da Revolução de 1817, que vai surgir no Brasil contra o período joanino. Mas, como eu disse, assunto para a próxima aula. Abração para vocês, até a próxima, e, cara, precisou qualquer apoio, entra aí, manda uns sinais de fumaça virtuais que estou sempre às ordens. Abraço, até a próxima.